Gravando. Claquete. Muito bem. Então, em mais uma edição do Deixa eu cuidar da minha morte, porque da minha vida tem muita gente cuidando, a gente traz hoje o Mukto, que é a pessoa que conhece aquilo que todo mundo acha incrível quando assiste o jogo de rugby ou quando recebe algum vídeo que traz uma informação da galera da Nova Zelândia. Então, ele sempre tem uma manifestação, uma expressão de força, de potência, que é coreografada e ela é intensa. E a gente convidou o Mukto para falar a respeito desse processo, desse evento, dessa dança, desse poder que o Haka consegue consegue favorecer, consegue fazer, consegue intensinar. Eu assisto, cada vez que eu assisto, até estou emocionada. Ele me mandou um pouco antes da gente começar, e sempre que eu assisto, eu me emociono, porque eu acho muito potente. E como a Marion e eu somos, né, doula da alma e doula da morte, a gente tem caminhado por esses lugares ancestrais dos povos originários, resgatando toda essa conexão com a morte, né? Então, qual o significado do Haka nesse princípio de vida, morte e vida? Então, é assim que a gente inicia nosso dia de hoje, com muita honra, a gente recebe o Mukto aqui, e lembrem que esse é um evento participativo. Se vocês tiverem dúvidas, ali no Reactions ou nas reações, que tem uma carinha com uma estrelinha assim em cima, vocês podem levantar a mão para fazer perguntas, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Se a Marion tiver algo para falar antes do Mukto começar, a palavra é tua, Marion. Só agradecer ao Mukto por ter, né, aceitado o convite de estar aí com a gente. Agradecer a todo mundo que está aqui também, ou mesmo quem vai, né, quem for assistir depois gravado. E é uma alegria estar aqui, né, saber um pouco mais dessa arte ancestral. Para mim, a única palavra assim que vem é arte, é algo, é do profundo mesmo, assim, da alma da nossa humanidade, sabe? Então, para mim, quando eu vejo algum vídeo e tudo, é isso que me remete. Então, é uma alegria. E assim, tô doida para saber mais, Mukto. Tô assim muito curiosa, atenta, sabe? Muito, muito mesmo, muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Então, se apresenta, fala um pouquinho sobre quem é você, como que você teve contato com o Haka, o que é o Haka exatamente. Então, vamos conversando aí, tá bom? Vamos lá. Uma boa noite a todos vocês. Uma grande satisfação de estar aqui, aceitar o convite da Marion e da Fabi. Eu vou iniciar a minha fala com uma saudação interior Maori, a língua do Haka, a língua do povo Maori, para estabelecer aqui uma conexão dentro desse campo magnético, desse campo energético que o povo Maori teve a sabedoria, né, de codificar e chegar até nós. Então, por eles, nós honramos esse assunto que está sendo tratado aqui hoje com muita qualidade. Que te whaia o que te o maramati, hei, mauri ora. Ngā matua te puna tukua mane te kaha te ranga tirakitanga, te whano ai te whano. Haere mai te toki, houmi e hui e, tai ki e. Kia ora koutou, tēnā koutou katoa. Muito obrigado a todos. Uma saudação inicial que representa, para mim, o significado da vida, né? De dizer que nós, ao acordarmos todos os dias de manhã, nós percebemos que respiramos o mesmo ar, somos um só povo nesse planetinho azul. Uma tradução livre minha aqui, tá? Dessa saudação, mas que é isso, que a gente se percebe nesse caminho da vida, nessa jornada, trilhando o nosso caminho, deixando a nossa marca, o nosso legado. E o Haka, então, nessa saudação, nos convida a nos apoiarmos mutuamente, porque a estrada é única para todos. A gente, quando faz o Haka nessa vibração, ou qualquer saudação, olhando para cima, ou os olhos fechados, a gente honra a ancestralidade, agradece aqueles acima de nós, aqueles que vieram antes de nós, que deixaram a sua contribuição para a gente estar aqui hoje. E a gente pede, então, a orientação, a bênção, né, para que a gente continue seguindo em frente e deixar
a nossa marca também, como eles fizeram. Então, essa seria uma tradução livre disso que eu falei na língua do Hakka, e agradecer com Tena Koutou Katoa. É uma maneira de agradecer a todos com alegria e repetido 3 vezes para dar ênfase nesse agradecimento pela presença, pela uma escuta ativa, né, e um coração aberto para poder receber isso que eu considero um tesouro, tauna, né, que é um tesouro desse povo ancestral milenar e que chegou até nós por N maneiras, por N pessoas, e eu tenho a honra de dizer que eu sou uma dessas pessoas que está vindo aqui dar uma contribuição para falar de Hakka e outros elementos que tenham a ver com o tema, né, de vida e morte, tão necessário ser falado, e por isso também me sinto honrado, porque falar de vida, falar de morte é falar da nossa própria existência, né, que é finita enquanto corpo, enquanto seres humanos, mas que é infinita na sabedoria que é universal, seja lá que nome a gente possa dar, divina, superior, ancestral, mas que nos conecta todos no mesmo propósito, né? É sensacional, né? E assim, primeira pergunta super curiosa. Como é que você sentiu esse chamado? Como é que você sentiu essa conexão com a Nova Zelândia, com o povo Maori? Eu falava Maori até te conhecer. Então, conta um pouquinho para a gente do teu trilhar nessa tradição. Sim, eu gosto de falar bastante, acho que eu vou perceber, mas quando gosto de dar respostas assim, para perguntas tão objetivas, né, como a Fabi acabou de fazer, também trazer uma resposta objetiva. Então, para mim, foi um chamado do universo, assim, da alma. Numa noite, na primavera de 2016, até aquele momento, eu era uma das muitas pessoas que tem me relatado, as milhares de pessoas pelo caminho, que toda vez que assistiam um vídeo de Hakka no YouTube, se arrepiava, se emocionava, fazia uma série de emoções a cada vez que ouvia um som ou assistia um vídeo, principalmente. Mas, numa dessas noites, na primavera de 2016, eu acordei, era uma época que eu acordava muito de madrugada, perdi o sono, não sei dizer porquê, mas numa dessas noites veio esse chamado muito claro, né? Eu desisti de dormir, então, naquela noite, fui para a sala para ver o dia clarear, porque já estava acostumado a não conseguir dormir mais, e olhei para uma lua cheia maravilhosa, né, pela janela da sala, no sofá, deitado no sofá, me veio muito claramente um chamado de hora de sair da passividade, e eu não estou dizendo isso de uma maneira negativa, né? Ser passivo, ser ativo, polo positivo e negativo tem em todo lugar na natureza, inclusive na gente, mas eu me via nessa passividade e o chamado foi para ir para uma ação, uma atividade, né? A hora de você assumir esse compromisso com você mesmo, aprender de fato o que significa isso tudo que você está vendo na internet, vídeos, a língua, né? Os significados, os movimentos, e partilhar com quem você encontrar pelo caminho. Aí eu só ouvi esse chamado e fui fazendo. No primeiro momento, era eu comigo mesmo, sozinho dentro de casa, me gravando no celular, num tripé, morrendo de vergonha de mim mesmo, porque eu não lidava muito bem com câmera naquela época. E também me sentindo estranho, né, por fazer uma coisa que não era natural. Eu não tenho nenhuma ascendência maori, nem muito menos da Nova Zelândia. Mas eu sentia que precisava ser feito. Era um passo por vez, a exemplo do que um dos Hakka, que é tão difundido pelo mundo, o Hakka Kamate, nos traz como um registro real, uma história real, verdadeira, antiga, que é a história do guerreiro, né? A vitória da vida sobre a morte. Então, esse Hakka é muito significativo e não é coincidência que ele é tão executado, não só pelos All Blacks, como por muitos outras pessoas, né, que fazem Hakka em várias situações, vários eventos sociais, esportivos, culturais, dizendo que há uma chance da gente ter essa vitória da vida sobre a morte. E eu acho que o Hakka me ensinou nesse caminho a me apropriar positivamente de uma energia que está dentro, já está aqui pulsando, e expressar isso de uma maneira, num idioma que é exótico para a gente, é diferente, é de um povo do outro lado do mundo, mas que se treinar e estudar dá para pronunciar, né? E contar histórias que estão por trás disso tudo, né? O que essas histórias de Hakka podem nos trazer de valores e princípios de um povo tão antigo para
a gente aqui, né, do Piniquim, do lado de cá, no Brasil, poder nos apoiarmos recontando, interpretando as mesmas histórias de antigamente. Uau. E tá, mas aí assim, né? O que é o Haka especificamente? Você falou esses vários Hakas que tem, mas o que é o Haka? Ou como, tipo, qual que foi esse primeiro Haka do que ele fala? Qual é essa história que é contada, que é reverberada, sabe? Legal. Vocês já me falaram várias coisas aqui, e é bacana toda vez que a gente tem a oportunidade de, né, essa troca de saberes, de informações, vocês como dois trazem, né, na mente, no coração de vocês, nos estudos que vocês fazem, muitos saberes que são antigos também, e o Haka aparece como vocês me trouxeram isso, né, maneiras de expressar como se fosse uma dança, alguns interpretam como dança de guerra, né, porque na ancestralidade os seres humanos não tinham recursos tecnológicos, né, para se defender como hoje em dia, né, não entrando nesse mérito, mas num tempo ancestral, o povo mauro ia para a guerra para defender a família, a terra, as crianças, os idosos, a própria comida, com um pedaço de pau, ossos de baleia, pedaço de pedra, tudo que tivesse à disposição para se defender, né? O ser humano é assim desde sempre, principalmente os homens, né, que iam para a guerra. E então eu trago vários tipos de interpretação para isso que significa o Haka. Uma delas é contar histórias. Então, sim, é possível contar histórias com Haka, como é possível contar histórias com capoeira, é possível contar histórias com toques de danças de religiões de matriz africana, né, e tantas outras. Então, eu gosto de contar histórias com Haka, acho que é isso que eu estou fazendo aqui. Se der tempo, eu vou contar algumas delas, umas curtinhas, outras mais complexas. Mas o Haka, na origem, na lenda do tempo, né, e está aqui um livro fundamental para a leitura de Haka, que é... Eu não sei por que está com esse borrão, desculpa, do lado de fundo aqui, acho que está com borrão, né? Vamos ver se eu consigo tirar isso, gente. Talvez esteja atrapalhando vocês aqui. Revelando aqui meu ambiente. Melhorou. Ó, livro fundamental para a leitura de Haka, uma tradição viva, né? A Living Tradition do Sir Wira Gardner, né? E ele diz nesse livro que a história do Haka se confunde nas brumas do tempo. Palavras desse Maori, e é de um tempo antes dos tempos, né? Um tempo onde não tinha nem calendário, né? Um tempo onde os humanos, como nós, não eram como nós. Eram seres diferentes, muitos carregando saberes e potências e alquimias e medicinas que beiravam o mítico, que beiravam a mitologia, né? As lendas. Então, seres diferenciados, né? A exemplo de um desenho muito famoso que é o Moana. Uma das figuras principais do desenho Moana é o Maui, que era um semideus. Então, quando a gente fala de Haka, inevitavelmente a gente vai falar de figuras como o fundador de Aotearoa, o Maui, né, que pescou a Ilha Norte com seu anzol gigante, achando que estava pescando um peixe enorme, pesado, puxou uma ilha e fundou a Nova Zelândia numa dessas lendas, né? Mas, antes disso tudo, a gente tem uma lenda muito fundamental com relação ao Haka, que é o momento onde um dos filhos do pai céu e da mãe terra, Tanerore, um garotinho, uma criança, ele percebendo como era aquele ambiente inóspito da Nova Zelândia, né? A gente tem que observar que é um país de duas ilhas principais, norte e sul, com vulcões ativos em erupção, com geysers expelindo água quente para a superfície, né? Com gelo lá no topo dos montes, mas também uma temperatura amena nos campos, onde eles criam ovelhas e exportam leite para o mundo. É um país muito rico, assim, né? A exuberância natural. E aí esse garotinho Tanerona, ele percebendo esse ar cintilante, esse ar quente que pairava sobre a superfície da Terra, ele fez esse gesto representando aquele ar quente. Ele percebeu que o ar fazia, ele tremulava em cima da superfície da Terra. E no momento que ele percebeu e interpretou isso com um gesto que é humano, usando mãos, né? Uma ou duas mãos, ele fez isso como uma forma de homenagear a própria mãe, Mineral Mati, que é a representação do verão, uma das esposas do Sol, Ra, do Pai Céu, né? Da luz.
Então, o Haka ele é representado sempre por esse movimento e por essa história de uma criança brincando, observando a natureza e fazendo isso em forma de homenagear a própria mãe. Eu gosto de contar essa história e enfatizar isso para quebrar aquela ideia de que Haka é coisa de homem, coisa masculina, e as mulheres não devem fazer. Já vi inúmeros comentários pela internet muito equivocados. O Haka é uma tecnologia humana. E se partiu de uma criança com relação à mãe, está longe de dizer que é uma coisa dos homens, né? Então, o Haka, na origem, é algo muito infantil, ingênuo, espontâneo, natural, porque veio da Terra. O Haka, para mim, ele é uma tecnologia humana de uma interpretação de algo que é natural. Então, o Haka veio da natureza. Para mim, toda vez que eu faço Haka, eu estou honrando essa natureza que trouxe isso para a gente. Ok? E já dando uma estendida também nessa resposta, Marion, Fabi, todos os convidados e convidadas aqui, o Haka já é uma palavra tão pequenininha, né? Está representada aqui nesse livro, H-A-K-A, Haka. E, na origem, na verdade, são duas palavras que se juntaram e formaram o Haka. Então, a primeira palavra, Ha, significa respiração. Ha, Ha. Até para você pronunciar, você respira, você solta o ar, solta o som, né, pela garganta. E o Ka significa fogo, então algo que incendeia, ígneo, uma energia que é ígnea, né? Então faz todo sentido ter nascido isso lá, interpretado lá, por causa dos vulcões também. Então, Haka nada mais é do que a respiração quente. E se tratando de natureza, é uma mãe natureza, é um planeta que respira, que está vivo, e basta uma erupção gigantesca para provar que está vivo, né? Então, portanto, o ser humano teve a capacidade de observar esses movimentos, essas expressões, dar um nome para isso em forma de comunicação e trazer esse legado até os dias de hoje. E como foi assim, dentro da tradição védica, né? É dito que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Como é que foi encontrar teu professor? É verdade. Foi minha cara de pau, viu? Não tenho outra resposta para dar, porque essa cara de pau me levou para algumas situações muito interessantes, nem sempre tão positivas, já me dei mal também, mas sempre tentando, né? E aí, por 2016, então, foi quando eu senti esse chamado e realmente iniciei uma jornada de estudo, escrever, assistir bastante coisa. E aí, quando foi no primeiro semestre de 2018, eu senti talvez um novo chamado. Eu falei, é hora de ter um mestre, é hora de ter alguém experiente, um Mauri, né? Porque não dá para seguir esse caminho sozinho a vida inteira, né? Não dá para fazer nada sozinho na vida, né? Ainda mais uma coisa do povo do outro lado do mundo. E achei o Kane Harnett Mutu num grupo no Facebook, na verdade na página dele no Facebook, e mandei uma mensagem para ele no Messenger. Falei, tudo bem, Kane? Né? Meu inglês mais ou menos. E me apresentei para ele, falei do que eu estava fazendo. Ele acho que ele já estava de olho, né, nas postagens que eu estava fazendo no Facebook, então acho que não era estranho para ele. E fez uma pergunta muito objetiva, assim, Kenny, você viria para o Brasil um dia? Posso tentar trazer você para cá? Como que você pode estar com a gente aqui? Na época eu morava em São Paulo, morei 18 anos em São Paulo, para você estar com a gente, para poder aprender mais, né, e saber mais da sua cultura. A primeira resposta dele foi sim, imediata, né? Foi claro que eu vou, pode contar com isso. Ele já tinha vindo ao Brasil há muitos anos, ele é um cara, assim, advogado de formação, ex-diplomata, trabalhou em embaixada, 7 vezes participou de Ironman, então era um atleta da Les Mills, né, que é uma marca neozelandesa de fitness, né, que faz exercício na academia e tudo. E aí levou alguns meses até isso materializar, o Kane aparecer em São Paulo, no aeroporto. Eu vou sempre honrar o Heitor Fagundes, um grande amigo para quem eu também partilhei o Haka, ensinei. E um belo dia me ligou, falei, cara, estou vendo que você está tentando aí trazer o Kane para cá. Ele não veio de Nova Zelândia, veio de Copenhague, na Dinamarca, onde eu acho que ele mora até hoje. E não era barato, né? Hoje ainda está mais caro ainda, né, as passagens aéreas. E o Heitor me ligou e falou, e se eu pagar as passagens dele? Será que ajuda, né? Esse dinheiro não precisa nem necessariamente voltar, né? Eu quero ver o cara aqui com você, se tanto fala dele e tal. Pô, você tem na hora. E ele pagou o Heitor Fagundes, você é eternamente grato a ele. Eu prometi para ele, vou sempre falar de você, cara, porque se não fosse o Heitor, naquele momento, talvez não teria dado certo mais. O Kane veio, passou 12 dias com a gente em São Paulo, validando a metodologia que eu estava já construindo até ali, principalmente abençoando
porque é um tesouro do povo dele, né? E vendo que o que eu estava fazendo era com respeito, acima de tudo, com honra, com pureza e com muita alegria, né? E ele passou 12 dias hospedado na casa da minha ex-sócia, a Mônica, foi minha sócia por 3 anos na Raca Brasil, uma das minhas alunas, aprendeu bastante, eu aprendi muita coisa com ela também, terapeuta. E ele ficou hospedado na casa dela por 12 dias, e essa é uma parte da história, né? Ele disse sim, eu disse sim, vamos fazer. E a gente foi receber o Kenny no portão de desembarque no aeroporto de Guarulhos com o Raca. Eu e Mônica, nós dois fazendo Raca para ele, e o aeroporto em silêncio parou para ver 2 brasileiros fazendo Raca para um cara que naturalmente não era brasileiro, pela roupa, pelo monte de mala que estava chegando. E o Kenny, de surpresa, né? Mas ele parou, ficou olhando a gente ali no saguão do aeroporto. E aí, quando a gente terminou, ele respondeu com o Raca dele para a gente, depois a gente se cumprimentou, foi um momento muito marcante. Muito lindo, né? Quando a gente consegue honrar essas tradições, né? E dentro, né, eu estudo Vedanta, Ayurveda e tudo mais, a gente sempre fala que é uma grande medicina, de fato, resgatar esses saberes ancestrais. Especialmente quando se trata, por exemplo, da espontaneidade da criança, né? Explicando para a mãe como é o mundo, porque, em geral, quando a gente se aprofunda um pouquinho nas dores que as pessoas têm hoje em dia, todas estão lá na criança, todas estão lá na impossibilidade de você se manter espontâneo, né? E assim, tem algum momento específico que usa Raca? Quando é que usa o Raca? Né? Porque, assim, o título Entre a Morte e a Vida, né? Raca entre a Morte e a Vida. Eu já vi vídeos de casamento, já vi vídeos nos jogos, mas, assim, tem alguma etiqueta, tem algum cânone, assim, que especifica em que situações o Raca deve ser usado? Excelente pergunta, Fabi. O Raca, ele tem posso dizer, existe um guarda-chuva, algo mais... Vamos imaginar a filosofia do mundo ocidental que veio dos povos gregos, romanos, né, e chegaram até os dias de hoje. E a gente está sempre bebendo nessas fontes ancestrais. Platão, Sócrates, Aristóteles, está sempre voltando a esse tempo tão antigo para entendermos sobre como a gente age, o que a gente pensa. Então, a filosofia vai ter sempre um papel fundamental para a gente se entender como pessoas, né? Como a gente se organiza socialmente, etc. E na cultura do povo Maori não é diferente. Eles têm esse guarda-chuva que é Tikanga Maori. Tikanga é tudo que é protocolar, tudo que é o jeito certo de se fazer as coisas, e, portanto, o jeito errado de não se fazer essas coisas, né? Ou deixar de fazê-las. Então, Tikanga Maori é um tratado. Tem livros e livros sobre esse assunto, e em algum momento lá vai falar do Raca, né? E alguns Kaumátuas, que são os homens sábios, os pajés, os xamãs, esses homens experientes, os mais velhos de uma aldeia, eles têm ali a autoridade de poder dizer para os mais jovens como deve fazer, onde deve fazer, puxar a orelha, corrigir quando a coisa não está sendo feita da forma como deveria ser. Então, certamente, isso é o tempo todo, né? Se a gente está falando aqui de vida e morte, a Fabi, se tiver a oportunidade de mandar para todos depois o link que eu mandei agora há pouco para ela, é um dos vídeos, inúmeros, milhares que tem na internet, e é um momento que uma escola, o professor falece, né, ele morre, e os alunos fazem uma homenagem a ele com Raca no pátio da escola. O féretro vem chegando, um carro com, né, o caixão do professor, e esses alunos então esperam o carro chegar, o carro para, e um ou dois líderes lá, uns rapazes, dão os comandos para o grupo se preparar e fazer o Raca, então, em homenagem ao professor, e no final esse grupo se abre no meio para o carro poder passar e, portanto, fazer o funeral. De arrepiar, né? Quer dizer, cultural, como é que se faz Raca num enterro, né? Então, para eles, isso é honrar, primeiro, a história de vida daquele professor, todo o legado que ele deixou. E, em segunda instância, preparar o caminho, né, espiritual para que ele faça a passagem de uma maneira segura, né, para um novo momento da vida dele fora do corpo, mas que a memória dele é eterna, o que ele deixou vai ser para sempre. Então, fazer Raca em funeral para eles é comum. E, abrindo um parênteses aqui, o pessoal a Mônica, né, que foi minha sócia, o pessoal da primeira equipe que eu treinei lá atrás, que se apresentou muito em eventos, eu sempre falei para eles, galera,
prepara aí que o dia que eu for, se vocês estiverem por aqui, por favor, façam um haka no meu funeral. Eles ficavam bravos comigo. Olha que interessante, né? Vou ficar falando disso aí, cara, você não vai morrer. Ué, mas todos vamos, a gente só não sabe quando, ainda bem, na minha opinião. Mas eu já deixei eles avisados, né? Se vira com a minha mãe, se ela estiver por aí também, enfim, eu quero haka no meu funeral, porque para mim, depois de tudo que eu fiz, que eu estou fazendo, né, é a maneira de honrar, de dar uma retribuição, pô. E eles davam risada, eles conversavam. E falando na outra ponta, né, a gente tem vida, vida que se renova. Aqui, ó. Tirei um oráculo agora há pouco aqui, ó, nesse jogo, e apareceu para mim Coru. Essa carta aqui do Bruto da Samambaia. Essa é Ponga. Ponga é a samambaia, símbolo do povo de Aotearoa, de Nova Zelândia, como o nosso ipê amarelo no Brasil, né, árvore símbolo. Ponga é essa samambaia que de um lado é verde e do outro lado é prateada. Vocês vão ver essa samambaia no uniforme dos jogadores dos All Blacks, aquele uniforme preto, uma samambaiazinha pintada em branco assim. Então, é exatamente isso aqui, só que em forma de brotinho. A samambaia pequenininha é um brotinho, como qualquer samambaia, né? Enroladinho, que vai se abrindo para formar uma folha enorme. E então, com relação à vida, né? Esse couro representa isso, uma vida nova, um brotinho, uma vida nova, uma nova folha, né? Uma nova expressão daquela planta. Eu nunca vou esquecer de um dos caras que participaram do meu workshop há muitos anos, o Alexandre, um artista muito tímido, assim, ele pouco falava no workshop, ficava meio vermelho, né? Quando alguém perguntava alguma coisa para ele, um cara grande, forte, assim, mas tímido, interessante. E ele foi lá, fez um haka com a gente, se divertiu e tudo, e ele até chegou e comentou comigo, olha, minha amiga, a Natália, a doutora Natália, uma amiga minha, ela pediu para dizer para você pessoalmente que ela adoraria estar aqui, ela se inscreveu, mas não vai poder estar, porque pô, ela estava de 8 meses e meio para Paris já, uma vida nova chegando, e ela ficou com receio de vir com aquele barrigão fazer haka, com essa expressão toda, falei, tudo entendido, beleza. O tempo passou, o Alexandre depois, ou a doutora Natália, eu não me lembro qual dos dois, me mandou um vídeo, falou, olha o que aconteceu aqui em casa. O Aruna é o bebezinho que chegou, então, da barriga dela. E ela me pediu até para, de alguma maneira, batizar esse menino com a palavra Maori, né, do povo Maori, Maui, que é o personagem do desenho lá. Então, ficou Aruna Maui, para os íntimos, né? No papel ele é só Aruna. Mas tem um Maui que acompanha ele ali, então para sempre ele vai ser Aruna Maui. E o pequeno Aruna Maui, ele estava no colo da doutora Natália, num evento social, familiar, em casa, a família ali, e alguém gravou o Alexandre, portanto, fazendo o haka no meio da sala para o Aruna que estava chegando, em honra àquela vida que estava ali, né? E ele muito tímido, começou a fazer, travou, baixou a cabeça, aí deram força para ele, vai, cara, faz aí, você vai conseguir. E ele foi até o final com o haka e honrou aquela vida que estava chegando, né? Então, os protocolos, eles são sempre de fazer com respeito. Se você sente que você consegue dar conta dessa história que você está contando, né? A coisa faz parte do seu corpo, você consegue expressar isso com respeito, com precisão, né? Com presença, né? Com o que eles chamam de Aruanoi, que é consciência energética. Quer dizer, não tem certo ou errado de fazer haka, tem o seu jeito, mas que seja um jeito com sabedoria, né? Que seja essa expressão que a gente conhece, porque é como música. Por mais que a gente não entenda de música, se um músico ou uma musicista errar alguma nota no instrumento, todo mundo percebe que tem uma coisa meio que saiu fora do tom, mas no geral a gente vai agradecer e tudo, né? Mas o erro faz parte também. Trabalho isso muito com as pessoas, né? Tenha certeza que você vai errar e não é uma vez só. Eu já errei em eventos para 800 pessoas e é muito estranho você estar ali no meio do palco, aquele monte de gente te olhando, e você errar de novo, depois de ter feito aquilo tantas vezes, e com uma equipe confiando em você, né, na posição de liderança. E eu aprendo muito com o erro, né? Eu acho que o erro é a coisa que mais ensina a gente a lidar com o que tem de mais verdadeiro, que é ser humano, que é errar mesmo, né? A gente vai errar sempre. Então, eu trago isso também, Fabi, porque você perguntou sobre protocolo, como se deve fazer haka ou não. Quer dizer, eu vou dizer para vocês, podem fazer no funeral? Podem, eles fazem. Eu até brinquei, pode fazer no meu, gostaria que fizesse no meu. Pode fazer quando vem um bebê, deve, quando a vida está chegando. Mas há momentos que talvez eu faça haka e alguém não concorde, tipo, você não deveria ter feito haka desse jeito ou nesse momento, por alguma razão.
né, porque eu errei. Então, se eu me exponho, eu também corro o risco de errar e desagradar alguém, né? Então, isso faz parte da jornada como humanos. Marion, o que que você acha da gente colocar o vídeo do funeral para a galera ver? Pode ser, posso colocar. Eu só queria comentar uma coisa que, né, do que você estava falando, Mukta, que é muito incrível. Eu percebo, assim, que talvez, não sei se todas, mas pelo menos as tradições que eu conheço, a maior parte das tradições ancestrais, trazem expressões ou rituais para os ritos de passagem, né? E aí o que você está colocando, né, em relação talvez ao povo Maori, mas, né, nessa coisa do quando fazer haka, né, no funeral, para nascimento ou para casamento, são todos ritos de passagem que marcam, trazem algo como uma marca mesmo na vida da pessoa, né? E aí é aquela coisa, e para mim, assim, todo rito de passagem envolve uma morte daquilo que você era, né? Ou seja, uma mãe vai dar à luz a um bebê para ela é um nascimento, mas é também a morte daquela versão anterior dela. Né? Num casamento também, você era sozinho e daí, de repente, você está vivendo e compartilhando a tua vida com outra pessoa. Num funeral, a mesma coisa, sempre tem uma morte envolvida nesses ritos de passagem. E aí, né, do que você estava falando, né, da própria lenda, assim, de sentir a vibração da terra, às vezes é sentir o que o pulso da terra está querendo te mostrar, né, tá querendo mostrar, enquanto povo, enquanto expressão, o que aquilo traz, o que aquilo ativa de emoção. É como se a Terra, né, nesse caso, e nós fôssemos um nesse sentido. Pelo menos foi essa imagem assim que me veio, né? Enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso antes ou quer que eu passe o vídeo antes, mas fica assim o que me veio, tá? Perfeito, Marion, obrigado. Tá vendo? Também um exemplo daquilo que as pessoas falam, o hack é coisa de homem, né? E tem um homem aqui falando sobre hack e tal, aí vem uma mulher e faz uma explicação bem mais curta e bem mais objetiva e muito rica, né? Quando fala de ritos de passagem. Então, muito obrigado por trazer essa riqueza de entendimento. É isso, é rito de passagem o tempo todo. Muito bem. Peraí que eu vou compartilhar com vocês a tela, gente. Estão ouvindo? Sim.
Pois é, tá vendo? Muito de passagem, como o Marion disse, né? Honrar essa memória e é o tipo da situação que dispensa explicações, né? Dispensa comentários. Você vê que dispensa palmas. Ninguém bate palma até porque é um funeral. Mas mesmo que fosse uma homenagem em outra situação que não fosse funeral, de novo a questão de protocolo, onde pode fazer haka, onde não pode, não é percebido como um show, sabe? Nenhum demérito a nenhum tipo de show, tá, gente? De expressão artística e cultural, pelo contrário. Mas, suponho que se a gente vai fazer um tipo de expressão artística no local, sendo artista, né, profissional, espera-se palmas, né? O artista adora palmas, além de grana no chapeuzinho também, que é importante, né? Cachê e tudo mais. Mas o haka não, né? Não exige palmas, ok? Porque na minha interpretação, na minha leitura, não é algo que se faz para se engrandecer, para aparecer. Olha como o meu haka é poderoso, olha como eu aprendi bem, né? Sempre foi para honrar isso tudo, a vida, a natureza, a memória, né? A família, a terra, né? No core, no centro de todo entendimento do que é ser Maori, uma mandala que foi idealizada por uma estudante, uma doutoranda, né? Uma tese de doutorado numa universidade de Aotearoa, Nova Zelândia. Ela coloca numa mandala, numa coisa estilística, né? E lá no centro dessa mandala tem Whakapapa, que é a genealogia, quer dizer, os ancestrais, né? Como eu cheguei até aqui? Só por quem veio por causa das pessoas que vieram antes. Tem também Whānau, que é a família estendida. Então, não só a família de sangue, consanguínea, mas também todos que você considera família, né? Pessoas importantes na sua vida. Que come da sua comida, que dorme na sua casa, né? Que ajuda a cuidar de filhos, gente da casa. E Whenua, que é a terra. Né? A ponto deles dizerem que eles não vivem em Aotearoa, em Nova Zelândia. Eles são a própria terra, eles são Aotearoa. Né? Se confunde o humano com o sobre-humano, o sobrenatural, por isso que tem as lendas, os provérbios, e a terra, porque é tudo uma coisa só. Então, na ancestralidade, fazer haka num contexto marcial, quer dizer, guerra, é defender a si própria, a família, né? As crianças, as mulheres, os idosos, mas a própria existência. A começar pelo próprio nome que o homem branco fez eles criarem para eles mesmos, porque até a presença do homem branco, né? Do colonizador, do invasor aparecer por lá no final do século XVIII, primeiro holandeses, depois ingleses, eles não tinham nome para eles próprios. Eles eram seres da Terra, né? Faziam parte da natureza. Quem viu o filme Avatar, é muito isso, né? Então, foi necessário, depois da presença desse colonizador, eles se identificarem como alguma coisa, tipo, nós não somos eles são os invasores de nós que somos a própria Terra. Aí eles se deram o nome de Maori, e não Maori, né? É uma coisa que eu aproveito para sempre trazer, né? Não é Maori. Os espanhóis, pessoas de língua espanhola costumam chamar de Maori. Não sei por quê, mas também está errado, né? Se você perguntar a um deles, eles vão dizer que eles são Maori. Então, Maori significa comum, normal. Nós somos Maori, nós somos normais. Anormais, diferentes, são esses que estão entrando onde não deveriam. Né? É claro, isso é uma discussão social, antropológica longa, né? Eu estou só simplificando bem aqui, mas essa defesa que eles fazem de valores e princípios que aparecem em aspectos esportivos, né? Quando você vai ver os All Blacks, é uma pena que só tenham feito um livro sobre os homens, sobre a seleção masculina, mas tem a seleção feminina. Não sei se tem um livro sobre elas, vou pesquisar sobre os Black Ferns, mas os All Blacks, eles carregam isso como um legado, né? Eles bebem dessa fonte inesgotável de sabedoria, valores e princípios, para poderem ser atletas melhores, mais do que isso, pessoas melhores antes de entrar em campo. Né? Um homem, no caso, isso serve para as mulheres também, para merecer vestir uma camisa preta da seleção e jogar rugby, né, profissionalmente, tem que ter, acima de tudo, caráter. Tem que vir de uma família, tem que ter tido uma criação. Os jogadores que estão em atividade fazem uma comissão e dizem: esse cara não merece vestir a camisa, está fora,
pode ser o melhor jogador de todos os times locais da Nova Zelândia, ele não vai ser um All Black, pelo menos não nesse momento, talvez nunca. Então, um povo que carrega para dentro de uma situação profissional, esportiva, né, que é um evento social também, sempre no estádio de rugby, faz parte da cultura deles, assim como o futebol para a gente, demonstra muito da força ancestral do que esse povo conseguiu a duras penas, entre muitos mortos e muitos feridos, sobreviver, mesmo a língua deles tendo sido proibida por muito tempo, e somente 30 anos para cá, há leis, né, e muito mérito de uma líder, mulher, a Jacinda, né, primeira-ministra, está fazendo um belíssimo trabalho lá, de resgate de elementos culturais, e Haka é um deles, tem tantos outros, para eles serem valorizados como os homens, as pessoas da Terra, homens e mulheres da Terra, que são os originários. Né? Eu não sei por que não, né? Sei. Eu lembrei de um sonho que eu tive uma vez que, assim, me veio esse sonho quando eu via ali a expressão, né, deles no vídeo, fazendo aquelas caretas, né, e aquela coisa, sentindo aquela força toda, assim. E aí, teve uma vez que eu tive um sonho que eu me olhava no espelho e eu via como se fosse como se fosse Kali, né, da tradição védica, e ela me olhava no espelho e colocava a língua para fora, e a única forma que eu encontrava de responder aquela energia disruptiva, né, era encarando de volta e fazendo, né, um som animal, né, e aí você estava falando, né, dessa coisa, dessa expressão mesmo, né, que vem, né, das entranhas da terra, e dessa coisa de ser o homem e a mulher, né, o ser humano e a terra um só. E aí me veio isso de, sim, né, com uma energia disruptiva, né, e forte, que tem a Mãe Terra, que também acolhe e tudo mais, mas ela é essa força, né, e essa força ela está dentro de nós também, e a gente precisa responder a ela dessa forma também. Então, não sei se isso faz sentido dentro do Haka, isso do que eu estou falando em relação ao sonho que eu tive. Mas, enfim, fale aí um pouco. Totalmente, totalmente. Isso da expressão que você trouxe de Kali, né? Esse arquétipo não da vingança, né? Mas da força que se apropria da sua capacidade, da sua potência, de se posicionar, pelo menos da minha interpretação, né? Principalmente para o feminino, por isso tem os movimentos feministas há décadas, e muito legítimo, tem que ser tratado, tem que ser falado, respeitado, acolhido. E aí você vai perceber isso na cultura do povo mauro, os homens botando a língua para fora. Cultura é uma coisa que a gente não discute, né? Tipo, é assim, às vezes dá para ser um pouco disruptivo e tentar mudar alguma coisa, mas essa coisa aqui só tem adultos, deixa eu perguntar, aqui só tem pessoas acima de 18 anos? Pode falar abertamente, então, né? Tá. Pode. Eu tenho só esse cuidado para quando eu vou tratar alguns temas com menores de idade, né? Questões legais também, mas nada demais. Eu quero dizer que essa expressão que é muito percebida dos homens, podem observar isso em todos os vídeos de Maures, né? Fazendo quem faz isso com muita qualidade, pessoas que foram ensinadas por mim, com certeza eu trago isso nos treinamentos, que os homens botam a língua para fora e as mulheres não. E por uma razão muito simples, né? Para esses homens que na ancestralidade sempre eram os que iam para a guerra defender família, território, tudo, os homens usavam tudo que tinham disposição para poder intimidar o inimigo e ganhar, né? E bater e matar o inimigo. Assim, situações marciais é isso. E a língua era um desses elementos. Então, é um símbolo fálico, né? Botar a língua para fora é uma maneira de expressar a sua potência, né? É uma associação muito clara entre língua e falo. E, portanto, as mulheres não devem fazer. Esse é um aprendizado que eu tive, muito por ajuda da minha ex-sócia, da Mônica, porque no começo, quando eu estava ensinando para ela tinha essa necessidade de uma expressão mais masculina. Então, ela abria as pernas, botava a língua para fora, batia no peito com força. E eu olhando aqui, eu falei, não está muito de acordo, né? Mas deixa ela se expressar com o que ela precisa naquele momento. Isso lá pelos idos de 2017, final de 2017. E com o próprio tempo, sem eu falar que isso está errado, você não deve fazer isso, ela foi percebendo que ela não precisava daquilo mais.
cumpriu um papel, ela passou a fechar mais as pernas, não botar mais a língua para fora, caprichar só na expressão dos olhos, que é púlcara, né? Os olhos bem arregalados, uma boca arqueada, fazendo como se fosse uma carranca. As mulheres fazem muito isso, balançam a cabeça. Então, deixa os homens fazer do jeito que precisa ser feito, que tem símbolos por trás disso, as mulheres, então, fazem de outro jeito. É isso que você trouxe, né, Marion, da questão da língua para fora, né? Foi, exatamente. Tem uma pergunta aqui no chat, se você quiser aproveitar. Sim, isso que eu ia te perguntar aqui. A Glaucia perguntou assim, se as pessoas sabem o significado do que está sendo dito na hora do haka. Aprendem um som e depois o significado? A linguagem é antiga como o sânscrito é para os mantras na Índia? Então, são 3 perguntas em uma. Sim, ótimo. Perfeitas perguntas, Glaucia, né? Obrigado, Glaucia. Bom, vamos lá. Respondendo a primeira aqui. Sabe o significado. Quando você está fazendo um haka, você treina um haka, sim, é preciso saber o que está sendo dito, né? E, em geral, é uma história real, tá? É contada por gente simples, como o próprio diz o nome, Maori, gente comum, gente simples do dia a dia, que conta uma história. Se você domina um idioma, qualquer que seja ele, você pode, a partir daí, criar qualquer coisa que você quiser com essa língua, né? Escrita ou falada, contar histórias, fazer poemas, enfim, trabalhos jornalísticos e etc. Né? Então, teses antropológicas e tal. Então, para cada haka, um significado. É uma história, né? Por exemplo, o haka Kamate, que foi por muito tempo executado pelos All Blacks em campo, né? Uma equipe que tem mais de 100 anos de tradição, de história, jogando rugby há mais de 100 anos, gerações. E eles recontavam, reinterpretavam a história do guerreiro Tero Paraha, né? É uma história antiga, de mais de 200 anos de idade, uma história real. E esse guerreiro é uma história longa, mas basicamente ele estava fugindo de perder o pescoço dele para os inimigos numa situação de conflito. Certamente uma situação cotidiana naquela época, né? De brigas tribais. E ele, então, o Haka Kamate só existe até hoje, depois de 200 anos, a gente pode recontar esse Haka fazendo ele, Haka Kamate, porque ele sobreviveu, ele não perdeu o pescoço, sobreviveu àquela situação de conflito, para poder escrever a própria história, que diz basicamente, né? Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Tenete tangata fukuru, furu nananei tiki mai whakapititera. Upare, kaupare. Upane, kaupane, pititera. Essa é a história que esse guerreiro deixou escrita para a gente, que é a história da vitória da vida sobre a morte. Ele sobreviveu para contar a própria história. Tá bom, Glaucio? Então, todo haka conta uma história que, em geral, é real, que tem uma representatividade na realidade, mesmo que arquetípica, né, que simboliza alguma coisa do ser humano, mas que vai contar alguma história, tá bom? E tem esses aspectos que são inusitados, do olho arregalado, da mão que balança, que representa o primeiro haka executado, sempre no sentido de dramatizar a história. Isso eu aprendi, uma das grandes lições que eu aprendi com o meu mentor, o Kane, e eu sempre trago, né? Quando você está contando uma história, principalmente para criança, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, em algum momento você vai chegar e vai dizer que o Lobo Mau saltou de trás da moita e deu aquele susto no Chapeuzinho. Se você não fizer isso, a criança não vai prestar atenção na história. Vai ser só mais uma história chata. Mas tem que ter algum elemento de surpresa. Não sei se eu exagerei aqui no meu grito, mas tem que ter alguma coisa que traga atenção. Opa, agora eu tenho sua atenção, agora eu vou contar o resto da história, do meu jeito e tal. Então, o haka ele precisa ter esse elemento de surpresa. Num tempo ancestral de guerra, você imagina, pessoas escondidas atrás de árvore, no meio de moita, com lança na mão, tinha que ter um elemento de surpresa para capturar o inimigo pelas costas e tal, né? A gente fica imaginando essas situações. Então, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um jeito de aparecer, uma expressão que tem que ser legítima e causar um certo impacto, espanto. Isso é de todo tipo de tradição, não só Maori, né? E você pergunta também do som depois do significado. É uma boa pergunta porque eu sempre experimento jeitos diferentes de ensinar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estava agora, final de semana, numa pousada chamada Vilarejo, em Biúna, no interior de São Paulo, fui muito bem recebido lá. Fiz haka com o pessoal lá e vou voltar em dezembro para fazer de novo.
E lá eu fiz diferente, eu botei uma caixa de som, um vídeo de áudio, né, de Maurício fazendo haka, e botei um volume lá e fiz todo mundo me acompanhar nos movimentos, sem eles propriamente saberem no primeiro momento o que estavam falando, só ouvindo e acompanhando as ações. Então, às vezes, é um jeito de, antes de você decorar, você tem que ler aquilo algumas dezenas de vezes, até aquilo entrar na cabeça e não precisar mais do papel, isso é uma parte do treinamento, né? Você pode colocar ações, gestos, movimentos, onde você começa a sentir a vibração do haka no seu corpo. É uma programação músculo-esquelética e também mental, emocional, de você se sentir fazendo haka. Também é um jeito de fazer. Mas, em geral, nos treinamentos eu ensino a pronúncia, né? Pronunciar as vogais, os fonemas que são específicos deles. No alfabeto deles tem 15 letras. Para, a partir daí, decorar a história do guerreiro e tantos outros haka, e depois começar a dramatizar com as ações, depois começar a colocar consciência no seu movimento e começar a fazer com qualidade, né? A linguagem, sim, é antiga. Eu conheci uma terapeuta de Aotearoa, da Nova Zelândia. E quando eu falo Aotearoa, é também um resgate, um respeito a essa cultura do povo Maori, porque New Zealand, né, ou Nova Zelândia, é como nós aprendemos a conhecer desde sempre. Mas quando a gente fala Aotearoa, New Zealand, é uma, não sei se tentativa ou vai virar lei, mas eles vão mudar o nome do país para Aotearoa NZ, Aotearoa New Zealand, por respeito ao nome original do que sempre foi antes do homem branco, Aotearoa. Aotearoa, que é terra da longa nuvem branca. Então, quando eles chegaram naquela região pela primeira vez, viram grandes nuvens brancas enormes, uma paisagem exuberante, e disseram Aotearoa, e ficou, né? O homem branco colocou o nome New Zealand. Então, eu tive o prazer de conhecer uma terapeuta de Aotearoa, New Zealand, em 2018, a Tarani Muru, e ela disse para mim, né, num evento em São Paulo, para mais de 100 pessoas, eu estava na presença de Maori, né, de mulheres, e o Manu, que era um cara enorme, tocava violão, contava muita história, e ela falando que a história da língua Maori é de 12 mil anos, né? Os saberes, as terapias, as massagens que eles fazem, as músicas que eles cantam, as histórias, é datado de 12 mil anos, né? As técnicas de cura que eles fazem com imposição de mãos, eles falam assim, parece reiki. Reiki é do Japão, né? Se eu não me engano. Mas não é, só parece, mas é outra coisa, né? Um outro campo de energia, uma outra expressão humana. Eu consegui responder aqui as perguntas, né? Alguém tem alguma outra pergunta para fazer para o Muktu? Alguém escreveu ali. Por coincidência, o amigo postou hoje no Instagram como Mauri conhecido. Eu também vi esse vídeo, Glaucio. Vou até aproveitar para escrever aqui para Glaucio e para todos. Mauri, né? É correto dizer o nome deles e escrever com um tracinho em cima do A também. Pois é, a presença do haka está aqui desde 2012, 2013, até onde meus registros chegam, né? Então, me falaram assim, você que trouxe o haka para o Brasil? Eu falei, não, só estou dando a minha contribuição. Em algum momento eu apareci no cenário e estou estudando. E, pois é, nas Olimpíadas mesmo, em 2016, né, veio uma delegação de lá, o Inia Maxwell, um dos grandes líderes, mestres de haka ainda vivo na Nova Zelândia. Ele mora em Rotorua, próximo à capital, se não me engano, o lago Rotorua. Ele dá treinamento de haka para jovens em condições vulneráveis, em geral jovens Maori, né, como os indígenas no Brasil, só que parece que os indígenas ainda sofrem mais do que lá, mas lá sofrem muito também, às vezes, por não serem bem atendidos pelo governo. Tem sempre uma discussão política por trás, claro, tem que ter. Mas em Maxwell ele trouxe uma delegação de praticantes de haka, né, de guerreiros e guerreiras de haka de lá, para fazer haka um público bem seleto ali, de celebridades, de políticos e tal. Foi um grupo pequeno, mas fizeram haka. E depois foram fazer haka de novo no Museu do Índio. O nome é ruim, né? O museu devia se chamar Museu do Indígena, mas é o Museu do Índio, que tem aqui próximo de casa, em Botafogo, no Rio. E eles fizeram uma tarde cultural num gramado lá no museu, entre povo Maori e povo Kayapó. Então, eles fizeram haka para os Kayapó e os Kayapó fizeram uma expressão de volta, então o seu nome para eles, né? E foi um momento de integração muito lindo. Eu não estava lá presencialmente, eu vi esse vídeo depois, fiquei maravilhado. Né?
Então, como é importante, né, todo esse contato com tudo isso, e especialmente, como disse a Marion, a forma como os ancestrais, né, os povos originários, honravam os ritos de passagem. E o objetivo desse encontro aqui é justamente trazer esse assunto que é tão desconfortável, né, que é a morte, mas a gente está em contato com ela o tempo todo. Então, por exemplo, estamos próximos do fim do nosso encontro. Ele está morrendo, literalmente, também. Tudo bem que vai ficar gravado, né? Dá para assistir depois a gravação, mas quando a gente fica mais íntimo de tudo isso, fica mais leve, né? Como em outro encontro que a gente teve, que a gente trouxe uma professora de literatura, onde a gente falou a respeito de Harry Potter. Então, tudo aquilo que a gente que é desconfortável e que a gente passa a conversar, a falar mais e expor mais como a gente se sente perante esse quesito, essa situação, a gente vai ficando mais fortalecido. E práticas que trazem para o corpo, né, para a expressão da voz, fazem todo sentido na hora de estar num processo de recuperação de luto, num processo de aceitação de fim de, sei lá, emprego, relacionamento, né, as muitas mortes que a gente precisa estar convivendo, sendo um ser social, né? Então, eu acho, né, o Haka em si é uma medicina, é uma própria expressão de si, um resgate da criança, um resgate da selvageria, da impetuosidade, da força, e que muitas vezes a gente negligencia e a gente segura, né, retém, fica contido. E aí tantas dores por falta de conseguir expressar tudo aquilo que o corpo, né, treme, vibra, né, fica cintilando para poder expressar. Muito bem. Teria mais algo para a gente hoje, Mukta? Tem sim, eu posso encerrar com um haka para vocês. Sim. Por favor. Alguém agradeceu, o Guilherme, que agradeceu, né, desse encantamento que é isso aí, Guilherme, com o haka, né? E lembrem que é uma cultura vasta, antiga, complexa, com protocolos, com esse resgate muito recente que está sendo feito, né? E mérito, de novo, para essa líder, né, a Jacinda, para esse governo atual deles lá. E, de alguma maneira, se a gente faz haka, aprende um pouco do idioma deles e está trabalhando esse assunto do outro lado do mundo, para mim, na minha visão, é uma maneira de contribuir, porque tem, inclusive, inúmeras línguas que estão morrendo aos poucos por falta de falantes e ouvintes, né? Estão acabando. Todo dia parece que acaba uma língua no mundo, né? No Brasil tem mais de 270, mas em português, brasileiro oficial, quer dizer, e outras faladas por poucas pessoas, que se forem dizimados, não é nem morrer, não, se forem mortos por quem deveria estar cuidando deles, né, vai acabar também. Então, falar o Tereu Mauri, que é a língua Mauri, fazendo haka, é uma maneira de contribuir para manter viva essa tradição, né? E é uma expressão muito honesta do coração, primitiva, instintiva, né? Sem estar falando de natureza, e a gente é uma coisa só, né? Esse fogo que vem da Terra, esse calor que está no centro da Terra, que expande para a superfície, para o ar, é a gente ser um pedaço desse cosmos, né? Ser um microcosmo de algo muito maior, e darmos a nossa contribuição. Cada um de nós tem um valor, né, para dar, para entregar para si, para o outro, para a sociedade, aproveitando enquanto a gente tem vida, enquanto a gente está por aqui, né? Então, uma honra estar aqui de novo com vocês. Se quiser aproveitar, Fabi, para dizer, em outubro estarei com você, Fabi e Marion, com a galera, final de outubro, em Curitiba, fazendo haka para quem quiser vir. Aguardem cenas dos próximos capítulos, a gente vai divulgar os valores, inscrições e tudo mais, mas teremos um final de semana de haka aqui em Curitiba, ao vivo e a cores. Dia 22 e 23 de outubro, né? Uhum, isso mesmo. E não vai ter só haka, não, vai ter o Waiata também, viu? Como eu disse, é uma cultura muito complexa, tem muita coisa, muitos elementos. Né? O Waiata, para esses tempos que a gente ainda está vivendo de pós-pandemia, eu vou te falar que tem um significado, pelo menos a Waiata que eu estudei, que eu treinei com o pessoal online,
gerou um vídeo, um mosaico, com um monte de gente num quadradinho, cada um na sua casa, e o cara de vídeo, o editor, botou todo mundo junto, sincronizado. O Ayata Teyuye tem tanto ou mais significado do que o Haka num momento desse, porque conta, é um chamado para o povo, conta uma história real também da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados da Nova Zelândia, da Aotearoa, foram batalhar, né, foram, em função da coroa britânica, para outro país, lutar com arma, e muitos não voltaram para casa, em qualquer situação de guerra, né? E aí, essa Waiata Teyuye, ela é muito melódica, em geral, acompanhada com violão, já fica um desafio para a Fabi e Maria encontrar alguém bom de violão para fazer uma sonoridade também, que é legal. E esse é um chamado para o povo da terra, que acolheu de volta aqueles que sobreviveram numa situação de guerra e voltaram vivos para casa, para honrar essas pessoas que voltaram vivos para suas famílias, e também aqueles que não voltaram vivos, os mortos, né? Então, o chamado de vida e morte, essa Waiata representa muito, muito para esse povo, né? História antiga também, de mais de 100 anos. Então, vamos lá. Esse Haka, ele é o Tikatono. A Marion falou sobre Haka de casamento, né? Um Haka de casamento que é tão famoso, que viraliza pela internet aí, tem mais de um. É o Haka Tikatono. Tikatono significa que o que é certo está sempre certo. Tika é certo, é certeza, né? Então, a gente faz o Tikatono, também para o casamento, que normalmente é feito, e também eu já fiz para a festa de debutante, né? A jovem de 15 anos, eu ensinei o pai dela para ele fazer para a família, a filha chorou, a mãe chorou. É um rito de passagem também, né? Um momento da vida. Kamoa, Kataina, Homie, Huye, Taki, Torono Tita, Tricatono, 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 a Tupia, Quatama, Piquinecoa, Upacão. Paquinha, Periquinha, Torrique, Periquino, a Torrique, Estava teu não, estava teu mano, minha roupinha, eu te vou lá, E assim encerro, então, minha participação aqui, com muita gratidão a vocês. Tenham uma ótima noite. A gente agradece também todo mundo que ficou presente, depois a gente passa o link da gravação. É sempre muito potente, né? Então, é um desafio aí, né? Quem quer entrar em contato com a sua potência? Porque, por mais simples que seja, né? Tipo, é um casamento, né? Algo que estabelece uma conexão amorosa e tudo mais. Né? Uma celebração tão potente quanto qualquer outra. Exato, esse é o desafio. O convite do hack é sempre um desafio. Desafio e resposta, né? Quando você se sente desafiado, qual é a sua resposta? Pode ser qualquer uma. Vai ser sempre a sua verdade, na minha opinião. E acolher essa verdade que é daquele momento, né? Eu convido pessoas para aprenderem hack, a pessoa dá um passo atrás. Não, legal, me arrepia, mas não é para mim, não vou fazer nesse momento. Beleza? Cara, isso me arrepia até o fundo da alma, eu quero fazer isso agora, eu preciso aprender isso. Então, venha. Venha para o lado, né? Não é para trás de mim. Né? A Haka Brasil é uma escola de líderes, né? E a liderança, ela é compartilhada. Ela é uma autoliderança no primeiro momento. É para si. Você não faz para liderar ninguém primeiro, né? Faz para si. Estando lado a lado, a gente ganha muito mais força, né? Unidos, a gente sempre é maior. E foi esse arrepio na alma que a Marion e eu sentimos, né? E por isso que a gente está
hoje aqui, trazendo essa riqueza, né? Esse tesouro mesmo. Muito bem. Nossa, é um tesouro. Eu sou muito grato a vocês, né? Que seja uma morte do que é antigo, do que é velho, do que não serve mais, e um renascimento para tudo aquilo que a gente merece ser, né? Mais feliz, mais próspero, mais abundante, deixar as coisas do passado para lá e seguir em frente. Sim, Sim, é. sim. Avisos paroquiais, né? Teremos, então, Raca no final de outubro. Vamos ter também Mistérios da Dolagem da Alma, ainda não temos data, mas assim que tivermos, a gente compartilha com todos vocês. Então, a gente divulga tudo isso lá no nosso Instagram, a gente também tem nosso canal do YouTube, com os Mistérios da Dolagem da Alma, e qualquer coisa é só entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que foi para vocês lá do Simpla e tudo mais. Em geral, a gente coloca todos os nossos eventos no Simpla, por uma questão gerencial, né? É fácil, tranquilo, a gente consegue acessar tudo do jeito que a gente precisa. Marion, tem mais algum recado? Só complementando, né, que os Mistérios da Dolagem da Alma é o nosso encontro terapêutico, né? Ele dura 3 horas, então esse aqui é como se fosse uma live, né? Esse que a gente faz uma vez por mês, eu vou cuidar da minha morte, depois da minha vida tem muita gente cuidando. E aí, uma vez por mês também, a gente faz os Mistérios da Dolagem da Alma, então a gente passa, né, traz para o corpo o que é passar por esses lutos, por essas histórias, e ele é online também, tá? E a gente divulga daí. Isso. Beijos a todos, gratidão. Valeu. E até mais. Obrigado. Boa noite para todos. Valeu, pessoal.